No episódio de hoje vamos falar sobre a relação entre fisioterapia e o exercício físico. A fisioterapia é um componente importante na maioria dos tratamentos de recuperação física. Na verdade, muitas vezes a fisioterapia é um dos primeiros passos para lidar com uma lesão. Mas quando o músculo está queimando ou uma articulação está doendo, um dos primeiros pensamentos provavelmente é tomar um analgésico, descansar um pouco, utilizar uma compressa fria ou quente. Mas apesar desses remédios caseiros fáceis, nada substitui o acompanhamento de um fisioterapeuta para uma recuperação adequada. Além de aliviar a dor, a fisioterapia melhora a mobilidade do corpo e auxilia na função dos músculos. O objetivo principal da fisioterapia baseia-se no processo de reabilitação dos movimentos do corpo. Ou seja, engana-se quem pensa que a fisioterapia está reservada apenas para atletas de performance ou quadros clínicos. Todos nós podemos fazer uso da fisioterapia e aprender uma maneira totalmente nova de se mover. Para falar sobre esse assunto, temos aqui os convidados Kleber Barbão e Egberto Batista dos Santos. Barbão é fisioterapeuta e carrega especializações em reparação física, fisioterapia desportiva, fisiologia do exercício e terapia manual. Com 15 anos de atuação, Kleber atuou como fisioterapeuta em diversas equipes de modalidades esportivas. Desde 2013, ele é o fisioterapeuta oficial da Seleção Brasileira de Futsal, além de proprietário da Clinisport, um dos maiores centros de reabilitação da América Latina. Ele cuida de atleta do Brasil e do mundo. Egberto é profissional de educação física, personal trainer, especialista em treinamento desportivo e gestor de performance na Clinisport. Ele tem as maiores certificações da área de treinamento funcional e também passou por diversos clubes esportivos ao redor do mundo. Sejam bem-vindos. Currículo dá para a gente falar quase uma meia hora de podcast aí, né, gente? Bom, vamos lá. Muito obrigado pelo convite, doutor. É um prazer estar aqui. E eu vi você falando ali, acho que você está falando de outra pessoa, né? Todo mundo fala isso, mas era você mesmo, cara. Não, mas legal. Muito feliz de estar aqui. Espero aprender contigo e contribuir em algo aí para quem nos vê e nos ouve. É um prazer. Egberto já também conhecidão nosso, no meu personal, meu malvado favorito lá, né? Então, eu queria trazer vocês aqui para conversar, primeiro pela expertise de vocês, né? Pela experiência de todos esses anos que vocês têm, por vocês serem pessoas reconhecidas aí na área que vocês atuam, né? E porque também como aluno, né, a gente tem várias curiosidades, né? Então a ideia do podcast geralmente é essa, né? A gente conversar sobre essas curiosidades e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Vou começar conversando com você, Kleber. Então, a primeira pergunta nossa aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Nós sabemos que você quis ser jogador de futebol e que agora você cuida desses jogadores. Como é que foi essa trajetória? Eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Eu gostava tanto, queria ser tanto jogador de futebol, que era tão bom jogador que eu virei fisioterapeuta. Então essa é a primeira premissa, né? Mas sempre estive envolvido no esporte, né? Desde quando tentei mesmo se habilitar ele ao futebol, e quando eu vi que não era para mim mesmo, eu falei, não, tem que procurar outra coisa, eu comecei a buscar formações que seriam, né, pertinentes à área. Comecei na educação física, né, e tive a possibilidade de fazer uma segunda graduação, então comecei a fazer educação física e fisioterapia e fui levando assim. Ao longo dessa trajetória, fazendo as duas faculdades, procurei sempre estagiar na área, então dava aula de futsal, dava aula de futebol, trabalhava em academia, na parte de preparação física, até que veio a conclusão da fisioterapia e comecei a me especializar nesse ramo esportivo e as coisas foram acontecendo. Né? O primeiro estupim foi então você querer ser atleta, né? Depois você foi se especializar e... Acho que quando caiu a ficha, que não era para ser, eu tenho que buscar outra coisa para estar no meio, né? Mas foi isso, né? Eu vi que não fazia mais sentido tentar jogar futebol, mas amo a área, gosto e sou muito grato a ela e hoje fico feliz em poder performar do outro lado, né? Fora da quadra, fora do campo, né? Mas o fato de ter vivenciado um pouco, que seja o dentro da quadra, o dentro do campo, com certeza te deixa um pouco mais apto a estar mexendo com isso, né? E faz 10 anos que você atua como fisioterapeuta oficial da sociedade da Seleção Brasileira de Futsal, né? Você foi considerado o melhor fisioterapeuta do esporte, né? E como que é esse trabalho na seleção? Como é que você trabalha com esse paciente que tem o esporte como profissão? É uma coisa bem interessante, doutor, que eu entrei na seleção em 2013, né? E eu comecei a atuar em 2007. Então, com 5 anos, assim, você está numa seleção brasileira, né? Quando eu entrei na primeira convocação, eu era um dos mais novos que estava dentro da comissão técnica. Exatamente. Foi mais ou menos isso. E foi uma coisa muito
dizer assim, impactante na minha vida, porque eu estava trabalhando com as pessoas na qual são os nossos ídolos, você né? Se inspirava. Então, você pega lá Neto, Thiago Falcão, né? Poxa, eu quando era mais jovem eu fazia gol, eu falava que era o Falcão. Aí, surreal, de você tá lá. Exatamente, depois de 7 anos você está lá, junto, né? Junto com ele, né? Então foi uma experiência pessoal e profissional muito grande, na qual eu falo até hoje. Quando alguém me pergunta, poxa, Kleber, você está indo para o 11º ano de seleção? Tô, e aí? A mesma vontade, o mesmo frio na barriga da primeira convocação acontece até hoje, né? Porque cada dia é uma experiência diferente, uma vivência diferente. Eu procuro me preparar. Quando eu recebi a ligação que eu era um dos fisioterapeutas para ser cotado na seleção, o coordenador na época falou assim, você tem vontade de trabalhar na seleção? Eu falei para ele, lembro muito bem, falei, professor Edson, eu me preparei, estou me preparando e sempre vou me preparar para isso. Né? Então, se me perguntasse hoje, eu responderia da mesma forma. Que legal. A evolução constante. E é inspirador, né, Kleber, porque de repente você está lá no meio das pessoas, o que você falou, né? Que são seus ídolos e na possibilidade de poder ajudar eles a performar um pouco melhor, se recuperar de uma lesão um pouco mais rápido. E por que você acha que você chegou tão rápido lá? Lógico que você sempre se preparou muito, né? Você mesmo falou para mim, não, sempre me preparei para isso. Mas já todo fisioterapeuta que com 5 anos de começo de trabalho está lá no meio da seleção. Eu acho que uma das coisas que pode ter contribuído é sempre oportunizar experiências. Eu acredito muito que nós somos resultados daquilo que a gente teve como experiência na nossa vida. E tanto na minha fase de tentar ser atleta, mais ainda quando eu entrei para fazer as 2 graduações, eu sempre procurei fazer tudo que estava dentro do meu alcance. Mas vai ter um campeonato de futebol de amputados, na qual eu trabalhei na seleção brasileira de futebol de amputados também. Mas e aí, está precisando de algum estagiário? Então eu vou lá vivenciar. Está precisando disso? Tá, eu vou lá experienciar. E aí, quando eu comecei a trabalhar em 2007, eu queria trabalhar na área, e Maringá não tinha grandes times, o que eu fiz? Vou procurar alguém que eu conheço. E aí, cheguei até o Lambari, que é treinador de futsal feminino, na qual tem uma gratidão enorme, né? Em 2007, falei, Lambari, gostaria de atender as meninas do futsal. Ele olhou para mim e falou, nós não temos condição de pagar um fisioterapeuta. Eu falei, não estou querendo desmerecer a área, mas eu quero ter a experiência. E aí comecei a atender as meninas, né? Procurei sempre fazer o meu melhor. Aí bem na época eu abri uma salinha de fisioterapia dentro de uma academia, e aí eu atendi as meninas 10, 11 horas da noite, que horário que tinha, e tudo, lógico que sem curso, eu queria aprender. E aí em 2008 fui chamado para trabalhar no futsal masculino de Maringá, já com a mesma modalidade, só que agora a gente fazia uma pergunta por uma placa no ginásio. Em 2009 eu fui para a seleção paranaense de futsal, em 2010 fui para uma equipe chamada Copagril, que era muito importante no Paraná a nível de Brasil. Depois fui para o Sporting de Portugal, para o futebol de praia, seleção do mundo em 2012, e as coisas foram abrindo, aparecendo, e até que veio o convite para a seleção. Eu acredito que estar na seleção foi, além de uma experiência, uma projeção pessoal e profissional muito grande. E isso é muito interessante, né? E assim, a experiência, né? Acho que hoje em dia as pessoas têm aquela ideia de que eles vão fazer o download do app fisioterapeuta, né? E vão sair por aí tratando todo mundo, e não é isso, né? Acho que a mão na massa, né? Foi o que você foi atrás, né? De atender gente, falando, não, eu quero ver, nem que seja de noite, nem que seja hospital, troca por uma plaquinha lá. Interessante essa história, muito, muito interessante mesmo, né? E personal training, né? Hoje o acesso ao personal training virou uma coisa comum, né? Você otimiza um efeito, você, né, faz um tipo de exercício mais voltado para aquele tipo de paciente, para cada um, né? Como que é essa interação entre o preparador físico e o fisioterapeuta? Como é que trabalha junto, né? As pessoas às vezes confundem. Você, por exemplo, teve as 2 graduações, né, tanto de fisioterapia. Então, até onde vai o fisioterapeuta, até onde vai o educador físico? Como é que os 2 trabalham em conjunto? Hoje, doutor, eu não consigo desvencilhar uma área na outra. Lógico que quando se remete a esse âmbito ortopédico esportivo, tá? E até abrir um pouco mais o leque, quando você vai para a fisioterapia respiratória, você precisa de uma atividade física depois, a parte neurológica, nós temos o setor da neuro também, nós estamos começando a colocar agora atividade física no pós-tratamento ou mesclado, então eu não consigo mais desvencilhar. Quando a gente fala de atividade física, né, evoluindo para o exercício físico, que é uma atividade sistematizada, né, você começa a entender que o conhecimento de um vai até onde ele se inicia o outro, né? Então, quando você consegue, junto da educador físico, da parte médica, do nutricionista, trabalhar nessa transdisciplinaridade, né, o resultado ele acontece. Eu acredito que antigamente, quando falava assim, vamos trabalhar numa equipe multidisciplinar, era uma coisa muito segmentada. Sai do médico, vai para o físico, do físico, educador físico, nutricionista, psicólogo. Eu acredito que hoje essa junção... É fazer trabalhar junto. Trabalhar juntos ao mesmo tempo.
Então, acredito que isso vem somando muito as duas áreas e é uma coisa que se faz muito presente na Clean Sport. Eu vejo que vocês dois estão sempre batendo bola juntos, assim, né? Isso aqui, tal coisa. Existe, obviamente, uma região de interseção, né? Onde os dois agem, né? Mas, obviamente, existem coisas que são características de cada uma das profissões. Né? Isso aí, exato. Hoje em dia, é cada vez mais necessário a integração entre as áreas, né? Não só entre a educação física e a fisioterapia, mas hoje a gente se vê cada vez mais necessário a integração da nutrição, a integração, né, da psicologia através da mentalidade do cliente para atingir os seus objetivos, seja ele qual for, ou emagrecer ou reabilitação. Hoje é difícil você chegar a um determinado resultado, seja ele para reabilitação de uma lesão ou para emagrecimento, seguindo só uma área, né? Então, até porque se você fazer um estímulo muito forte de exercício hoje e a pessoa não se alimentar bem, e a pessoa não ter uma boa noite de sono, talvez ele não chegue tão recuperado no outro dia para fazer um bom treino. Então, essa parte da educação, que são pilares, né, Kleber, que a gente tem hoje dentro da empresa, está cada vez mais forte e é uma necessidade, né, como o Kleber sempre diz. Vocês já trabalham junto faz quantos anos? 7, 8 anos. Isso veio sempre num crescendo, né? Vocês têm sempre essa coisa de um completar o trabalho do outro. Né? Exato. Isso é uma coisa interessante demais. E vocês dois, né? Experiência internacional ao longo do mundo, né? Tem alguma diferença entre atender pacientes brasileiros, pacientes estrangeiros? Como é que quais são as barreiras, quais são as dificuldades, como que é isso? Quer começar? A história, você tem uma história, né? Sabe porque eu não tenho tanta história quanto o Kleber, né? Mas assim, eu percebo todas as vezes que eu saí para atender fora, que foram 2 vezes, foram para atender atletas brasileiros, um para atender um atleta de forma individual e a outra eu fui para atender uma equipe de futsal francesa. Porém, né, foi a convite de brasileiros. Então, existe sim uma diferença, né, como em qualquer plantel de atletas, né, então difícil de você achar um grupo sempre, né, homogêneo, né, então no meu caso ali era um grupo bem heterogêneo, você percebe que tinha brasileiro, tinha espanhol, tinha francês, tinha marroquino, né, então era uma mistura de línguas, né, e uma forma de comunicação diferente, culturas diferentes. Mas assim, foi muito bacana. E o atleta, uma coisa em comum que tem, né? O atleta, independente do lugar que ele for, que ele estiver, ele tem hábitos comuns, né? Então a maioria são disciplinados, né? São trabalhadores, eles estão ali focados, tudo que você pede para fazer, executar, né? Então sempre existe um desvio padrão entre um atleta ou outro, mas assim, nesse sentido, geral, assim, é parecido, né? Então, às vezes, né? Não sei, o Kleber vai conseguir falar que ele trabalhou num evento, acho que é até legal você falar do Ramadã lá, que são uma cultura que destoa muito, né, entre as outras partes do mundo, mas em contexto geral é assim. De alimentação lá que eles não podem comer. Exatamente. E tudo mais, né? E como que é essa história, Kleber? Olha, assim, eu falo que uma das coisas, doutor, que eu sou grato à minha profissão, primeiro é a realização pessoal, né, com um objetivo muito claro em estar nela, que é poder ajudar pessoas e transformar vidas. Mas uma coisa que é muito bacana, por exemplo, que ela me oportunizou conhecer alguns países do mundo, né? Tenho, né, não é uma soberba, mas é um orgulho de conhecer 33 países. O mapa mundo está bem pintado, se você já foi. Eu domingo eu estou indo conhecer o 34º. Que legal, que bacana. E, enfim, então o bacana é esse aprendizado, essa absorção de conhecimento no choque cultural, né? Você conhecer outras culturas, outros lugares, outras religiões. E também eu procuro sempre, nesses países na qual eu tenho a oportunidade de visitar, procurar os grandes centros, né? A área de reabilitação, preparação física, eu quero saber o que esses caras estão fazendo, quero conversar com eles, né? E aí, ao meio dessas viagens, seja para a seleção, seja por equipe, seja por jogador, você vai para alguns países que até então você nunca chamaria sua esposa e falar assim, vamos lá conhecer o Kuwait, né? Vamos ao Vietnã, né? Então... Vai ser legal, né? Vai ser legal, E aí você tem essas experiências bacanas, né? Uma que o Guilherme citou, foi um trabalho que eu fui fazer com o Falcão, né? Eu atendo o Falcão de forma pessoal desde 2014, ele me conheceu na seleção, gostou do meu trabalho, até hoje a gente faz essa assessoria a ele. E a gente foi fazer um torneio, né? Na época do Ramadã, chamado Al Rodan. Al Rodan é o nome de
uma grande família, de um dos sheiks lá. Então o que eles fazem? Na época do Ramadã, eles não podem comer desde o nascer até o pôr do sol, né? E eles fazem um torneio para fazer o entretenimento da população. Aí o futsal é muito forte lá no Oriente Médio. E o Falcão é grande referência, e aí ele estava voltando de uma lesão. O que me chamava a atenção é que, assim, você tinha jogadores do mundo inteiro, porque cada sheik poderia chamar 3 estrangeiros, né? Mas o resto tem que ser atletas locais. Um queria perder pro outro. Exatamente. E assim, e era bem bacana e bonito de ver, assim, a disciplina religiosa, né? Eu acho muito bacana. Então, os horários dos jogos, né? Bem regulares, a questão da reza, né? Você olhava no ginásio, né? As setas, né? Voltado à Meca. Então, assim, eles são bem disciplinados, quando não pode tomar água, então apenas eles molhavam, né? A parte dos lábios. Então é uma coisa bem interessante e bacana, assim, que você vai entrando nessa cultura e você também vai procurando um respeito, né? Então, poxa, quando você ia tomar água, você ficava na frente do cara tomando água, né? Então a gente procurava sempre se adequar, né, a cada meio, e foi uma coisa pessoalmente muito forte, porque quando a gente chegou lá teve um atentado do Estado Islâmico, né, com 2 dias que a gente chegou no Kuwait, e aí o hotel que a gente estava colocando sensor de bomba, eu falei, poxa, eu queria conhecer o mundo, mas como eu já adiantei, é uma experiência muito bacana, na qual isso ninguém tira, né? E lógico que para quem quer escutar, sem poder conversar, para poder trazer essa informação para outras pessoas, acho que é válido, né? O Heriberto, eu sei que é cidade pequena, eu também sou. Você era de Maringá? Eu sou de Maringá. Você era da única cidade grande, entre aspas, que você. Porque assim, é uma história meio surreal, né? A gente que começou aqui, né? Nós somos do interior, né? E, né, a gente conseguiu, né, ter uma projeção internacional, né? De vez em quando a gente se vê num determinado momento da carreira da gente atendendo pacientes de outros países, né? A gente sempre começa assim, com brasileiros que moram fora e querem a referência de um profissional da mesma cultura, da mesma língua, mas depois a gente acaba, né, sendo referência também para outros. E é interessante porque quando a gente é moleque, quando a gente é pequeno, né, a gente sempre tem aquela síndrome do vira-lata, né, que a gente acha que o Brasil é um país subdesenvolvido e que as coisas aqui são piores do que fora, né? Mas só depois que a gente cresce, que a gente se torna profissional, que a gente começa a ir para fora, e por isso que eu vejo, né, não é soberba alguma mesmo, né? Eu acho que é uma coletânea de conhecimento, de culturas, de experiências que a gente vai fazendo, que eu acho que torna a gente melhor, mais respeitoso com as coisas que a gente vê. Muitas vezes a gente vê, os chineses, por que eles usavam essas máscaras? Depois você vai compreender, por que o pessoal os árabes, depois você vai compreender. Então a gente vai ficando uma pessoa melhor, né? Mas assim, o que você imputa? Obviamente a competência, Kleber, isso é inegável, mas essa valorização do profissional brasileiro fora do Brasil. Entendi. Não. Eu falo que o brasileiro é MacGyver, né? Porque o girar. Exatamente, porque assim, eu gosto muito de história, né? História, filosofia, umas coisas que hoje, sociologia, não são as que eu mais gosto de estudar. E, por exemplo, você começa a entender, né, a realidade de cada país de acordo com a história que ele teve, né? Vou fazer um parênteses, a gente foi à Sérvia, né? Essa viagem foi com a seleção. Aí você olhava assim, só aqueles caras grandão, fortão, bonitão, né, velho? As mulheres também, todas bem apessoadas e tal. Mas por que na Sérvia só tem cara forte? É questão genética? Eu falei assim, mas peraí, Belgrado foi reconstruída 36 vezes. Por quê? Porque sempre esteve a guerra. Então quem que sobrevive à guerra? Esses caras que reproduzem, né? Então você fala assim, poxa, Darwin tinha razão. Tinha razão, né? Mas é muito interessante isso, né? Então eu acredito assim que o brasileiro, voltando um pouquinho à pergunta, o brasileiro ele acaba se destacando por quê? Porque nessa essência cultural nossa, de não ter às vezes muita estrutura, ou às vezes se colocar na síndrome do vira-lata, nós temos que se virar. Exatamente. Então a gente consegue fazer uma bomba com chiclete e um clips. E na hora que você começa a desenvolver aí um certo estudo, você começa a utilizar daí recursos mais científicos, você aprendeu a dirigir um Fusca, já é mais fácil de dirigir uma coisinha melhor, você consegue. Exatamente, né? Então essa criatividade, essa ousadia, acho que esse perfil cultural brasileiro é o que faz, né? E eu falo assim, tá, doutor, não quero que entendam mais, porque nós somos brasileiros no quadro disso. Mas os brasileiros às vezes têm o costume de sair fora do que é programado. Né? É lógico que eu estou falando de uma forma ética, né? Eu acho que essa coragem que o brasileiro tem de às vezes não seguir rigidamente a regra faz quebrar seus protocolos. E às vezes quebrar um protocolo você produz um novo conhecimento.
Não quero entender que a gente não desrespeita o processo. Jogar fora das 4 linhas. Não, longe disso. Eu estou dizendo que acho que o fato da gente ter sempre essa coragem de ousar, vamos dizer assim, acho que pode ser um dos grandes diferenças culturais para você buscar algo novo e algo novo ser o diferente e realmente fazer a diferença. Eu acredito nisso. Eu acho que é bem isso. Agora eu fiquei preocupado, eu vim de Santa Mônica, né? A história da Nossa, foi selecionado lá, viu, Guilherme? Esse que é o negócio, né? Pergunta técnica agora, né? O corpo, ele manda sinais, a gente fala brincando que se ele fosse uma máquina, tivesse uma coisa errada lá dentro, ele piscava a luzinha vermelha, né? Para avisar que está alguma coisa errada. Nem todo mundo consegue perceber, né? Mas muitas vezes as pessoas têm lá um desconfortozinho, uma dorzinha, e vai passando, isso não é nada, até que uma luz vermelha maior acende lá, né? Então, qual que é o momento da gente procurar um fisioterapeuta? Logo que eu tenho uma coisinha? Existe algum sinal de alerta que fala assim, Sidney, ó, o dia que acontecer isso aqui, velho, isso aqui é coisa que você tem que estar no fisioterapeuta. Que hora que é essa? Então, vamos lá. Nós temos a nossa metodologia, né? Eu falo que toda filosofia sem metodologia, ela acaba sendo apenas um pensamento vago ou uma utopia. Então, na área da fisioterapia, eu sempre gosto de desenhar o mecanismo de lesão. E nós temos hoje a nossa área científica, nós estamos produzindo, né, uma das minhas defesas no mestrado que eu estou concluindo esse ano, que existem lesões que têm trauma e que não têm trauma. E de acordo com os nossos estudos, 77% das lesões não têm trauma. Se ela não tem trauma, ela pode ter um caráter metabólico, aí entra muito, né, na área de vocês, uma doença autoimune, exatamente, uma diabetes, né, uma parte reumática, mas na grande maioria das vezes ela é biomecânica. E o que traduz a biomecânica? Entre fatores intrínsecos e extrínsecos, que são primários e secundários, ou seja, o que tem no seu corpo, com o que você faz, fez ou usa no seu corpo. Por que eu gosto de usar sempre esse exemplo? Porque a maioria das vezes as lesões elas começam com um pequeno incômodo, uma dorzinha irrelevante, até gerar uma incapacidade. E geralmente as pessoas nos procuram na incapacidade. Nós passam por um ortopedista, mas chegam lá na parte da reabilitação nessa incapacidade. É mais ou menos assim, um trinco que ninguém releva, só trincou, que vira uma rachadura, que depois vira um buraco. Só na fase do buraco. Exatamente. E quando a gente fala dessa área da lesão não traumática, nem sempre o buraco é o local da infiltração. Então, muitas vezes você tem que descascar a parede inteira para você não estar vazando. Então, quanto mais rápido você procura um profissional da área, quando começou um incômodo, um desconforto que vem persistindo durante alguns dias, mais fácil é a resolução do problema. Quanto mais precoce, né, a gente tiver esse tratamento, é melhor. Exatamente. Esse é o bandido brasileiro, né? E você percebe essa diferença de cultura, assim, entre o brasileiro e outros povos, ou é tudo igual? Olha, assim, eu vejo diferente cultura, né? Diferente, assim, por exemplo, você pega países, assim, como eles estão acostumados à guerra, o pessoal não liga pra dor, não, cara. Só deixa cair na perna. Exatamente, até você vê a questão dos tratamentos, né, meu? A questão do tratamento, por exemplo, eu vou até a Rússia agora, né? Agora no domingo. Mas eu já atendi alguns atletas brasileiros que jogam na Rússia e já atendi um atleta russo quando eu trabalhei na seleção do mundo de elite soccer, né? O tratamento é assim, tá com dor? Tá, vai pra casa, na hora que tiver essa dor você volta. Então não tem aquela cultura da fisioterapia, não tem. Perdão, o que os caras fazem? Eu preciso jogar, meu trabalho, remédio, medicamento, não, vai e vai embora, né? Então realmente existe sim essa diferença entre os países, né? A gente vem muito ainda dos hábitos históricos e culturais de cada nação. E é muito bacana quando você começa a ter uma visão ampla, né? Você começa a ver que você... Grãozinho de areia. É lógico, você é dono da verdade, né? Então... A cultura, né? Aqui é diferente, né? A gente vê, né, o que é costume, né, o que é ética, o que é... A gente começa a ter esses conceitos mais vivos na cabeça da gente quando a gente aumenta um pouco a experiência, né? Eu tenho a filha de um amigo que fez medicina na Ucrânia. E ela contava exatamente isso para mim. Parto é normal, não tem essa história de dor, virar cesárea. Anestesia, dependendo das coisas, não tem. E era bem desse jeito mesmo. Dor nas costas? Não, isso não é nada. Vai, descansa e volta. E vamos fazer um paralelo. A Ucrânia ela fazia parte da União Soviética. Então, que é uma culturalmente é um bloco só. Né? Exatamente. Que era o quê? Pô, eles estão acostumados com guerra, estão acostumados...
Então você vai fazendo um paralelo, você fala, peraí, acho que faz sentido, né? O povo ser desse jeito. Dorzinho nas costas, exatamente. É igual na cerca, lá o cara ser grandão, né? Por que esse cara aqui é forte desse jeito, né? Interessante. Bom, eu vejo sempre lá, quando eu frequento lá a academia de vocês, que existe lá bastante projeto social, né? Eu vejo pessoal de alguns times, de prefeituras, né? Me fala um pouco sobre isso, o porquê da existência desses projetos lá, como é que foi que você viu a necessidade disso, os porquês. Primeiro, assim, as equipes de esportes na qual nós temos a oportunidade de assistir. Primeiro de tudo é gratidão, né? Quando nós começamos lá atrás, essas equipes nos abriram as portas e a gente não vai fechá-la agora. Até no futsal feminino até hoje. Né? Então as meninas vão lá, o Lambari, que é o cara que me abriu as portas, né? Continuou com as portas. Exatamente. Então, e nós temos também outros projetos lá, né, com futebol de amputados, que eu comecei também lá atrás, que eles são atendidos lá também. Nós temos um projeto social com crianças com necessidade especial. Aí já entra uma outra fase da minha vida. Tá? Eu tenho um filho com necessidade especial. Durante a gestação, né, no exame morfológico, nós descobrimos que o Arthur, meu primeiro filho, ele teria uma malformação congênita, a minha meningocele, né, que é um não fechamento do tubo neural. E resumindo um pouquinho a história, ao longo desse processo, entre a cirurgia que ele fez intraútero em São Paulo, o tempo que ele ficou em UTI, o desenvolvimento dele até agora que ele está com 6 anos, eu quase perdi 3 vezes. Né? Isso muda a gente. E uma delas foi no meu colo. Né? Então hoje eu falo assim, o Arthur está vivo por 3 coisas. Porque eu tenho informação, porque eu tenho condição e principalmente porque pessoas me ajudaram. Médicos, amigos, enfim. Então hoje tudo que o Arthur tiver, outras crianças vão ter, podendo pagar ou não. Tá? Então, hoje nós temos um projeto social lá, atendemos 38 crianças, tá? Ou a preço social ou social. Tá? Então é assim, quem tem paga, quem não tem não paga. E não tem como agora, você estende isso para adolescente, adulto, enfim. Tem como fechar a porta. Exatamente. Né? Então nós temos esse projeto lá. É uma gratidão que eu tenho com a vida, né? E o que eu puder estar ajudando e transferindo isso para outras pessoas. Engraçado que durante essa fase que ele estava, o Arthur estava em São Paulo, né? A esposa estava em São Paulo. Durante essa fase ele ia sexta-feira e voltava segunda de manhã. E teve um período que meu pai estava no hospital, estava fazendo tratamento de um câncer, e eu tinha ido dormir com ele no hospital e deu certo da gente chegar mesmo. Ele estava chegando de São Paulo, e de São Paulo direto para o trabalho, e eu chegando do hospital, assim, a gente que trabalha com ele ali, a gente vivenciou esse momento, foi um momento assim, bem delicado, né? E é muito legal ver o projeto rodando hoje, né? Para quem acompanhou todo o sofrimento, né? A preocupação, né? Você vê aquele projeto, aquele monte de crianças chegando, a coisa mais linda do mundo, assim, é uma coisa que brilha os olhos. Eu tenho orgulho de fazer parte desse projeto, imagino. É interessante porque assim, essa gratidão pela vida, né, pelas coisas que a vida propiciou para nós, eu acho que isso é o mais importante, né? A maneira que a mensagem chega e a gente trabalha com essa mensagem podia simplesmente ter se revoltado, né? Por que meu filho teve que ter isso, por que justamente o meu filho, não sei o quê, mas não, né? Transformou isso em uma outra coisa que ajuda a vida de outras pessoas que não tiveram, né, os 3 pontos que você colocou: o conhecimento, a condição. Isso é realmente muito interessante. Né? E o que nós pudermos oportunizar de conhecimento, condição e ajuda. Tá? Eu falo que as coisas não acontecem por acaso, né? A gente vê as pessoas umas se destacando mais do que as outras, né? Isso que eu falei, que eu sempre tive uma curiosidade muito grande de conversar com vocês, né? Porque as coisas não acontecem, né, por acaso, meramente por acaso. As pessoas não estão onde elas estão simplesmente porque alguém colocou elas lá, né? Você trilhou um caminho, né? Mas além disso tem outras mensagens, outras coisas por trás que são tão mais relevantes do que o próprio caminho profissional, né? Isso que faz a pessoa ser. É um legado, né? É um legado. É o que meus pais me deixam, né? São vivos ainda, o que eu quero deixar para meus filhos, né? Acho que deixar um legado é melhor do que você deixar uma conta cheia de dinheiro, né? Então, a gente viu aí muitas fortunas serem feitas, né, pelos pais e totalmente desfeitas pelos filhos, pelos netos. Quer dizer, era um dinheiro só, não tinha um legado, né? Não tinha uma história para a gente continuar contando, né? E assim, uma pergunta interessante que eu vou colocar para vocês duas aqui, né?
Hoje a gente vive uma época, e isso acho que faz, a gente estava falando sobre filosofia agora há pouco, né? Eu acho que isso faz parte de uma geração, né? Que é a questão do imediatismo, né? A impressão que eu tenho é que antigamente a gente tinha essa noção de que para você conquistar as coisas, você deveria ter um processo, né? Você tinha uma ideia, trabalhava em uma ideia, se preparava e conquistava, né? Eu vejo que a gente vive uma geração hoje que a coisa é tudo muito imediatista, né? O cara que acha que vai fazer o download do app fisioterapeuta e vai virar fisioterapeuta do dia para a noite, ou do app, né, educador físico, eles não tem mais aquele trabalho, né? Não estou generalizando, obviamente, mas parece ser um costume de uma geração de se preparar para isso, né? Lá no esporte também não é diferente, né? Acho que a pessoa chega lá e quer ser reabilitado de forma instantânea, ele quer sair de lá musculoso de forma instantânea. Vocês viram muito isso lá no Predilho? Isso é inevitável. E o que nos cabe é se basear em um dos nossos pilares, que é a educação. Então, infelizmente, todo mundo quer tudo para hoje, ou para ontem. E aí a gente tem que conscientizar o aluno, né, ou o paciente do processo, de como que funciona. Isso não é bem assim informar, que você está pensando, né? Não é bem assim que você está pensando, né? E dar os caminhos, né? Quais são as possibilidades para ele atingir aquele objetivo. Então, se a gente for fazer uma análise de uma pessoa que entra na academia num processo de emagrecimento, né? Então, a obesidade, uma doença crônica, quais são os caminhos necessários, né? O que você vai identificar, né, naquela pessoa, né, que leva a essa doença, se é um fator, né, alimentar, comportamental, familiar, né, social, ou de inatividade física, de sedentarismo, né, de inatividade física. Tudo misturado ao mesmo tempo agora. Tudo misturado ao mesmo tempo, né, que vem um combo, né? Uhum. E a partir disso, dessa identificação, e você identificar o perfil do cliente, né, você dá a possibilidade de caminho e conscientizar ele, né, porque a gente não faz milagre. Acho que uma coisa que a gente sempre tem que fazer com nossos clientes é dividir a responsabilidade. Você fica comigo apenas 1 hora do seu dia e as outras 23 horas do dia é uma responsabilidade sua. Estou comendo. Né? É uma responsabilidade sua. Né? No caso nosso, que é muito comum, a pessoa vem com uma dor na coluna, né? Que é uma coisa muito comum. Conscientizar ele do que ele precisa fazer. No nosso caso, na questão de educação, a gente deixa, né, um vídeo de exercícios educativos para ele fazer esse processo de reabilitação fora da clínica, porque justamente isso, a gente só tem, né, domínio de uma pequena fração do dia, da semana menor ainda, porque às vezes ele vem 2 ou 3 vezes na semana treinar com a gente, né? Então esse processo educacional, ele é extremamente importante. Acho que talvez essa seja a melhor solução, né, que a gente encontra no momento para lidar com pessoas, né, com esse perfil. Existe um filósofo polonês, acho que, se não me engano, faleceu em 2017, chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele fala muito sobre o mundo líquido, essa transformação de geração que agora está virando gasoso. O que ele traduz, tá? Que as pessoas hoje, essa nova geração, e não existe geração pior ou melhor, tá? Transformação de geração. Ela não tem solidez. E isso apela muito à questão do mediatismo, né? Porque essa fluidez que existe hoje gera o quê? A falta do projeto. Eles querem tudo para ontem. É tudo uma coisa, é muito fácil de analisar. Por exemplo, antigamente você queria comer uma pizza, né? Estou falando no futuro, né, no passado recente, tá? 15, 20 anos atrás, o que você fazia? Você ia lá, ligava na pizzaria, né? Você tinha lá 4, 5 sabores, falava assim, eu gostaria de uma pizza portuguesa, e às vezes não tinha nem meia, né? Uma calabresa, e aí? Não, vai ficar pronto em 30, 40 minutos, o senhor pode vir buscar aqui. Aí você ia lá. Esse trajeto entre você pedir e comer a pizza demorava 1h30, 2 horas, né? Hoje em dia você consegue isso no celular, que a pizza chega em 20 minutos. Antigamente você queria assistir um filme, tinha que esperar sair esse filme, tinha que sair no cinema, e depois na locadora, você reservar. Hoje em dia, não, você assiste o que quer assistir, você assiste agora. Então, essa educação
que essa nova geração vem sendo criada. Então a tecnologia vem facilitando o imediatismo. E as redes sociais, infelizmente ou felizmente, elas potencializam isso. Por quê? Porque hoje, na internet, infelizmente, tem pessoas que acreditam que não saibam muito ensinando quem não sabe nada. Então, existem esses truques, né? Tá cheio de gurus aí, olha, quero fazer 6 dígitos, perca na semana, emagreça e tal. E o que a galera consome? Consome isso. Imediatismo. Então, isso transfere muito também a atividade física, aos resultados. Eu quero... Bom, você imagina que aqui no teu dia a dia também, doutor, eu quero perder 10 quilos no mês. Tudo bem, corta uma perna, né? Em dezembro, tem que levantar um mar. Corta uma perna, você vai perder 10 quilos, né? E muitas vezes as pessoas não entendem que emagrecer é diferente de perder peso, né? E a questão da reabilitação. Mas eu vi na internet que essas circunstâncias diferentes. Então, eu acredito muito que nós estamos passando por uma transformação de geração. É uma coisa para a gente abrir os olhos, porque a gente não tem como lutar contra essa tendência, mas também conhecer o local onde você vai trabalhar, para você saber quais são as atitudes que você vai ter. Eu atendi agora, antes de vir para cá, um paciente de Florianópolis, né? E ele me procurou porque o cardiologista dele indicou um endocrinologista, e ele tem uma lesão coronariana, a família dele tem aterosclerose, né? E ele lá em Floripa, aqui todo mundo repõe hormônio. Eu falei, como assim todo mundo repõe hormônio? Não, aqui é normal. Você vai na clínica aqui e o cara bota chip, o cara te dá. Eu estou usando agora uma Durateston a cada semana. E estou me sentindo bem pra caramba. A minha testosterona deu 1.500 e o meu cardiologista pediu para te procurar. Né? E aí, você engrossa o sangue, o teu cardiologista deve estar com as barbas de molho, porque né, se você já tem uma lesão de 70% ali na coronária, você imagina se com sangue grosso, né? O que pode causar. E assim, é isso que você falou, é a desinformação, o imediatismo, a pessoa vai para ontem, e é um monte de gente mal formada, né, com interesse financeiro somente, né, muito acima do interesse em melhorar a vida das pessoas, né, e as pessoas acabam entrando, né. Jogar pergunta para você lá na área de você no esporte profissional, você lá, né, com atletas e não atletas como a gente, como é que tem sido as maracutaias, as cores, né, doping, uso de substância ilícita, tanto em academia, o Guilherme, como com vocês lá também, no esporte profissional? Como eu procuro encarar? Eu procuro entender muito bem até onde é o meu limite. Kleber, o que você acha de uma reprodução hormonal? Eu acho que você tem que procurar um profissional que entenda disso. Melhor. Exatamente. E a suplementação? Existe um profissional muito capacitado para, que é o nutricionista, o médico do esporte, você entendeu? Então, é isso que nós procuramos fazer lá dentro, né? Então, saber o nosso limite, saber até onde o respeito e a ética do nosso cliente, né? E assim que a gente faz o controle. No esporte, você ainda vê, eu acredito que agora menos, né? Mas antigamente você via muito essa questão de uso de anabólicos, né? Para ganho de performance e desempenho. Só que hoje a medicina ela vem avançando. Só que do mesmo jeito que ela avança no controle, avança também na outra área da mais substâncias são colocadas ali nas substâncias não permitidas. Mas hoje o controle é bem rígido, principalmente nessas competições internacionais, né? Copa do Mundo, Copa América, que a gente tem oportunidade de trabalhar, você vê que é um controle rígido e uma punição severa caso aconteça. Agora há pouco a gente estava falando de um outro tema que você falou que você estuda bastante, que é sono. Né? Sono como recovery e tal. Fala um pouquinho disso pra gente. Até quando a gente conversou falar sobre isso, porque semana passada eu estava lá no CT do Atlético Paranaense, o Estadão aparece sobre recovery, né? E lógico que a gente tem o nosso conhecimento, que a gente vai adquirindo a partir das informações que a gente importa, mas sempre é gostoso, né? Você buscar um pouco mais. E aí, comecei a ler algumas meta-análises, né? E, enfim, para poder levar os meus alunos, vamos chamar assim, algo mais atualizado. E a unanimidade hoje é o sono, né? Então, hoje, qual que é a melhor unidade de recovery? É o sono, é a hidratação, é a alimentação, né? O básico. É o básico, né? Lógico, existem outras estratégias que vêm sendo muito debatidas, que é imersão, que é a banheira gelada, as botas compressivas, tudo tem seu efeito, tá? Tudo tem seu efeito, porque você tem que entender qual a resposta fisiológica que o corpo tem a cada estímulo para poder fazer uma boa prescrição de pós-treino. Mas o sono, a hidratação e a alimentação e muitas vezes é negligenciado, né? Negligenciado. E fazendo um parênteses, assim, quando a gente trabalha com seleção brasileira e tem uma convocação numa data FIFA, o que acontece? Eu recebo jogadores que vêm da Ásia, eu recebo jogadores que vêm da Europa, que vêm do Brasil, para jogar na Oceania.
Você entendeu? E a data FIFA, ela compreende ali 10 dias. Não tem como você fazer essa equalização. E aí você tem um treinador que precisa treinar a equipe, porque a gente se encontra muito pouco ao longo do ano para preparar para os ciclos da Copa do Mundo, e eu preciso colocar esse cara apto a treino. E aí? E cada um vai no lugar, cada um vai render um melhor. Exatamente. E é uma coisa interessante que eles estão em início de temporada, outro mês de temporada. E aí, como é que você faz para homogeneizar esse processo? Um grupo totalmente heterogêneo com 10 dias. Então aí que entra uma das coisas que nós gostamos sobre a Play Esporte são os controles. Controles internos e externos, né? Que é você, com desde questionários, desde testes aplicados. Às vezes você não tem tempo para fazer algum controle bioquímico, nem tem estrutura local ali, mas as cargas internas e externas e a resposta que o atleta nos dá, que o nosso cliente nos dá no dia a dia também, que vai nos municiar de informação para prepará-lo melhor. Né? Eu vi que a gente chega lá, tem um tabletzinho, né? Exatamente. Aquilo é para isso. Né? Exatamente. Você monitorar. Quanto maior informação eu tenho Se você... coloca a cor do xixi, Exatamente. O nível de humor. Exatamente, porque não faz sentido eu pegar e expor você uma carga de treino só porque está planificado em microciclo, né, que hoje você tem que fazer muita força. Poxa, você não dormiu direito, você percebe que está desidratado, né, a coloração de urina está bem amarelada, né, quase laranja, vamos dizer assim. Aí você pega aí, você não está no dia legal. Poxa, será que não é melhor a gente trocar um pouquinho esse estímulo, né? Um estímulo um pouco mais leve, conversar um pouquinho mais, promover a hidratação, né, de uma forma mais frequente durante o treino. Na hora que você for embora, vamos lá tomar um isotônico. Vai ser mais proveitoso. Exatamente. Exatamente. Na verdade, a ideia é proporcionar ao cliente, ao atleta amador, tudo que o atleta de elite tem. Né? São controles que a maioria dos clubes fazem, que a gente está transferindo para o público comum, para o atleta amador. Né? O que a gente pode trazer de lá e poder aplicar em clientes do dia a dia, né? Que no questionário de bem-estar, né? Você controlar sono, controlar estresse, humor, né? Entender o ser humano como um todo, né? É muito além de séries, repetições e exercícios, é muito além disso, né? Você está ali com uma pessoa, você conversar com ela, você entender qual é a rotina dela, qual é o cotidiano, até onde eu posso ir, né? Então é um material de apoio para você tomar uma decisão, né? E isso é muito importante. E existem 3 tipos de recovery, vamos chamar assim, que o recovery está muito na moda hoje, né? Então tem o recovery passivo, o ativo e o proativo. O passivo é o quê? As banheiras de imersão, as massagens, aquilo assim que o atleta, o esportista, ele entra e não faz nada. Existe o ativo, que são exercícios metabólicos, bom dia você está fadigado, cansado, você vai lá, faz uma bicicleta com baixa intensidade, vai fazer uma caminhada, um trote leve. E o proativo são as recuperações psicossociais, onde o atleta vai lá, joga o seu videogame, escuta sua música, medita, canta. Isso vem fazendo muito presente hoje no meio esportivo. E como a gente transfere isso para o cotidiano. Quando alguém fala assim de reabilitação esportiva e performance esportiva, eu falo que tem 3 tipos de atleta. O profissional, que é aquele que depende disso, que está 6 horas diárias, né? O amador, que é uma área que vem crescendo bastante, que é aquela pessoa que gosta de 4, 5, 6 vezes na semana fazer uma atividade, que enquadra o atleta jovem também, que é uma coisa que é bacana de se falar, e o recreacional. E você consegue transferir essa ciência para essas três grandes lacunas, né? Esses 3 grandes nichos. Né? Você testou num ambiente onde isso repercute mais, né? Então você tem um modelo, né? Um caso modelo testado, né? Que você pode transferir para essas outras populações também. Exatamente. A gente estava conversando um pouquinho também sobre esse overtraining, né? Estava até falando para mim que você tem recebido bastante gente lá com lesão por ter pego muita carga, ter feito... Por quê? Fala um pouquinho sobre isso. Oi, se quiser também complementando, tá? Tá com os dois, né? Tá no ar. O que eu vejo é o seguinte, doutor. Eu vejo muitas crianças e adolescentes sendo submetidos a altas cargas de treinamento. Tá? Cleber, você vê problema nisso? Se isso for tudo monitorado e controlado por profissionais competentes? Não. Mas o que eu vejo que acontece? Tem muitos profissionais competentes, sim. Só que às vezes o pai ele expõe a criança a um treino no local 1, a um treino no local 2 e no local 3. Por mais que nessas 3 áreas tem profissionais muito competentes, gabaritados, mas não há essa comunicação. Então o que acontece? O professor 1 vai querer o máximo daquele garoto. O 2 e o 3 a mesma coisa. Mas o que acontece? Não há essa orientação, esse controle, esse desenho desse microciclo. E eu estou falando de atletas jovens, eu estou falando de crianças, eu estou falando de adolescentes.
que não tem essa maturação óssea, que não tem a linha epifisária hoje. Exatamente. Então, o que acontece? Além do overtraining, se essa criança tem qualquer desequilíbrio biomecânico, uma perninha mais fraca que a outra, uma falta de equilíbrio, você começa a fazer uma overuse. Você começa uma sobrecarga em determinada região do corpo, você começa a expor também aos distúrbios relativos ao crescimento, então essas crianças começam a desenvolver um músculo láter, uma síndrome de Sever, né, uma necrose, vamos colocar de cabeça de fio. Então você consegue entender um pouquinho não só os fatores primários, que são relativos ao corpo da criança, mas também o que a criança está fazendo, né? Então é uma bandeira que eu venho erguendo aí, levantando. É importante, né? Essa conscientização. A gente já teve morte súbita, né? Atleta jovem, né? Cara, sem nenhuma doença de base, o cara caiu duro lá na quadra. Né? É a profissionalização precoce, né? Acho que o pai, na ansiedade, sonho de ser jogador de futebol. Sonho de ser jogador de futebol, não consegue, transfere a responsabilidade toda para a criança. A gente está falando de criança de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Com lesões musculares. 11 anos com lesão muscular. Então, é muito importante a gente respeitar, né, o desenvolvimento atlético a longo prazo. Né? Existem fases para você fazer determinadas coisas. Fase de 10 anos, você tem que desenvolver algumas habilidades mais básicas, mais comuns, ensinar a criança a correr, né, para frente, para trás, lateralidade, né, tomada de decisão. E a criança hoje, a gente percebe que ela está sendo cobrada. Né? É treino de manhã, treino de manhã na escola, aula de educação física de manhã na escola, treino na escola de tarde, no contraturno, e treino na escolinha de noite. Né? Então, assim, Aqui eu recebo muita criança avaliar assim, para crescimento. Então, por exemplo, um menino tem 13, 14 anos e começou numa escolinha de futebol, geralmente em São Paulo, e eles são encaminhados pra gente, assim, para saber se dá para crescer, porque o moleque é bom de bola, mas nessa altura dele não vai dar para ele jogar em time bom. E aí muitas vezes, muitas vezes o pai, ele tá disposto, a gente coloca, fala, igual você coloca lá, né, os seus clientes, tem até um limite que eu posso chegar aqui, né, eticamente, naquilo que foi testado, comprovado, mas os pais chegam dispostos a, muitas vezes, passar desse limite, porque é usar hormônio de crescimento. Meu filho, nesse momento, teu filho não fez tirão ainda, não tem indicação do GH, não, o senhor não passar e voltou com o que dele. E aí você começa a ver as crianças com aquela mãozona daquele tamanho, queixão desse tamanho, fronte, olimpo, pé com 43, né? Então, eventualmente crescimento de algum tumor, né, se já tiver. Então, assim, existem as 4 linhas, né, em todas as áreas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não tropeçar, né? Então, aí que a coisa vai, né? Bom, nós temos 10 minutinhos ali, a produção já levantou para a gente a coisa. Eu quero fazer 2 perguntas muito pessoais para vocês. Uma para cada um, a mesma pergunta para os dois. Mas o que eu quero saber, né? Vocês são profissionais que são expoentes na área que vocês atuam, e eu tenho essa curiosidade, acredito que quem ouve a gente também tem. Vou começar com você. Como é que você acha que vai ser o futuro da fisioterapia? Hoje, vivendo o que você vive hoje, tendo a história que você tem, tendo, né, a impressão que nós temos, essa impressão me parece verdadeira, é que o conhecimento ele cresce de forma exponencial, né, não linear. Então, a quantidade de conhecimento que se produz todos os dias é uma coisa assustadora. E dentro desse contexto do que você viveu, o que você vive hoje, como é que vai ser o futuro da física? O que eu acredito? Vamos lá. Hoje, o profissional da área que entende de anatomia é o básico. É a obrigação. É o básico. Né? A fisiologia é uma necessidade hoje. A biomecânica é uma realidade. Futuro, neurociência e genética. Tá? Quem dominar esses pilares com ainda um aval do comportamento humano é o que vai. Então eu acredito muito na parte científica da neurociência e também da genética, do estudo, o mapeamento, né? E também quem entender um pouquinho do comportamento humano, né? Eu acho que vai ser um profissional que vai sobressair. É uma das coisas que a gente procura estudar, debater no nosso dia a dia lá, essas relações intrapessoal, que é o autoconhecimento, e interpessoal, que é o relacionamento pessoal. Então, é isso que a gente debate hoje nas nossas reuniões. Acho que o futuro é por aí. Relacionamento. E aí, Beto? Eu trabalho naquele esporte. O chefe é assim, mas você, o que você vê? Mas você já é personal, você tem cara de novinho só, você já é personal faz tempo já. O que você acha? Acredito, assim embaixo, porque o Cleber falou, acredito muito.
não só na fisioterapia, mas também na educação física, né? E o futuro da educação física é brilhante. Acho que a área nunca esteve numa ascensão tão grande como está agora, principalmente depois da gente passar de um período de pandemia, né? Então as pessoas perceberam a necessidade de fazer atividade física. Infelizmente, as pessoas que tiveram Covid na área e que eram inativas, né, as consequências elas foram descobertas. Então, assim, além disso, né, existem outras coisas. Então, hoje, se um cliente tem algum problema psiquiátrico ou psicológico, vai no psicólogo, a indicação é atividade física, o exercício físico. Aqui também. Não, exato. Se você vai no médico, a indicação é atividade física. Psiquiatra. Exato. Então, assim, acho que o futuro ele é brilhante. Tá cada dia mais profissionais competentes passando, né, chegando na área, né, se apresentando para o mercado. Então, cara, uma mensagem final aí para quem está querendo se enveredar. Mensagem de vocês para quem está querendo se enveredar para essa área de educação física, de fisioterapia. Vamos lá. Uma coisa bem simples. Cuidado com as informações. Informação não é conhecimento. Hoje a facilidade de informação nos leva a uma falsa, vamos dizer assim, uma falsa impressão que nós sabemos muito, né? Lembrar que não sabemos nada, né? Que quanto mais você busca, mais você fala, tá tudo longe daquilo que eu imaginava, né? Eu falo que quando eu era mais jovem eu era mais corajoso, né? Muito mais corajoso. E outra frase que eu escuto o Cortella falando muito, né? Não fazer o possível, fazer o melhor, né? Então acho que essa é uma mensagem para as pessoas procurarem experiências, aprender. Nós somos fruto daquilo que nós vivemos e procurar sempre fazer o melhor, né? O Cortella falou uma coisa muito bonita, né? Fazer o melhor na condição que você tem. E quando tiver uma condição, faça melhor ainda, né? Então essa é a mensagem, é uma coisa que eu escuto e procuro reproduzir nos meus dias a dias, no meu pensamento, né? Eu gosto de praticar o estoicismo também, que é uma coisa que eu estudo, e o Marco Aurélio fala uma coisa, você tem que levantar e fazer o que tem que ser feito, meu. Então não adianta o dia épico, não adianta falar assim, nossa, hoje eu comi bonito, fiz exercício, então amanhã eu vou meter o pé na água. Não, meu. Todo dia. É o que nem Karnal fala, é que nem banho, velho. É todo dia, o esforço é diário. Então você é fruto daquilo que você busca na sua vida. É isso que eu penso. A minha mensagem é acreditar. Vim de Santa Mônica, 3.600 habitantes, né? Acreditar, trabalhar, né? Correr atrás. E fiz educação física, que na época era uma área que a gente tinha mentalidade de professor de educação física, era o professor de escola, que jogava bola na escola. E felizmente, eu vim para Maringá, entrei aqui no esporte e virei um profissional que tive a experiência de trabalhar fora do país, né, muito além das expectativas que eu tinha quando eu comecei a fazer atividade física. Então hoje as coisas são todas mais palpáveis, né? Então a educação física está crescendo, hoje tem mercado para todo mundo em várias áreas. A gente falou sobre várias coisas aqui, mas através de uma consultoria online hoje a gente consegue atender atletas no mundo inteiro. A gente está falando de Japão, Tailândia, Espanha, Itália, Rússia, né? Acreditar que tudo é possível. As coisas elas vão evoluindo. Então o nosso trabalho hoje, há um tempo atrás era limitado apenas a Maringá. Hoje a gente consegue atender o mundo inteiro, né? Através de um serviço que foi construído sobre uma necessidade. Acho que acreditar e trabalhar que as coisas vão acontecer. E hoje nós temos uma unidade em Barcelona, né? Que legal. Então, para poder talento brasileiro. Levar a mensagem aí para o mundo. Que legal, gente. Que coisa boa. Né? Um prazer recebê-los. A história de vocês é uma história magnífica, fantástica. Acho que vai ser uma história inspiradora para várias pessoas. Não somente as pessoas que usam os serviços que vocês oferecem, mas acho também os profissionais que querem, né? As pessoas que querem fazer educação física, fisioterapia, que vão ter com certeza essa nossa conversa de hoje aqui como exemplo. Né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, acho muito bacana isso. Você promover educação, sempre fazendo promover educação, né? Surgiram aqui informações que a pessoa vai importar e gerar conhecimento, então parabéns. E a gente possa levar, né, boas coisas das pessoas, né? Boas notícias.
formação de boa para das pessoas. A ideia é essa, né? Muito obrigado, gente. Lembrando você que nos assiste, que você pode assistir esse episódio no nosso canal do YouTube, os cortes, né, no nosso canal do YouTube e a nossa plataforma do Instagram e também pelo Spotify. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.